Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Fala, Senhor, preciso ouvir sua voz. Eis aqui o teu servo, fala-me na palavra, Senhor. Outro dia, numa viagem, eu conheci um jovem que a sua história me chamou muita atenção. A sua história de conversão. Um jovem jornalista, vivendo esse meio, né, da comunicação, trabalhando em um grande jornal, né, e ele me contou como foi a sua conversão. Antes ele disse que vivia o ateísmo, vivia a promiscuidade, tudo que, né, esse mundo oferece. Ele dizia que sempre fazia gozações com as pessoas que buscavam o caminho do Senhor. Era daqueles que gostava de chamar os outros de beato, de beata, né, de se desfazer das atitudes, né, religiosas dos seus, né. Na escola também era alguém assim, ele me contou, muito questionador, né, sempre tinha essas questões críticas em relação à existência de Deus e à prática religiosa. Mas um dia algo extraordinário aconteceu na vida dele, quando ele foi fazer uma reportagem em determinado local, e estava acontecendo a adoração ao Santíssimo naquele dia, né, e ele, para tirar uma foto de uma parte da igreja, simplesmente pegou o Santíssimo com a mão e colocou para um lado, né? Achava que era só um enfeite que estava sobre o altar. E o pessoal: o que você está fazendo? Está colocando a mão no Senhor e tirando. Ele se surpreendeu, não sabia o que estava fazendo, mas foi repreendido ali pelas senhoras que estavam orando. Mas quando foi à noite, ele teve um sonho do ostensório, né, vindo em sua direção e se aproximando cada vez mais. E cada vez que se aproximava, ele sentia algo diferente, uma alegria intensa, né? E aí terminou o sonho e ele acordou chorando muito, só vinha na sua cabeça de procurar uma igreja. Procurou uma igreja e aí se confessou com o padre, né? E contou toda a sua história. Desse dia em diante, até hoje, ele é um convertido. Se batizou, se tornou catequista da sua comunidade, é um jovem, e hoje ele fala de Deus com um desejo de mostrar a sua alegria, e como seus olhos se abriram para uma realidade que ele não via, que ele não queria enxergar, né? Seus olhos se abriram e ele, né,
deixou toda a sua vida passada, como diz o Evangelho, pulou, deixou o seu manto e abraçou, inclusive a castidade. Inclusive a castidade ele abraçou, né? Isso mostra que o que a gente escutou no Evangelho acontece até hoje. A cegueira que Jesus Cristo quer curar nas nossas vidas é aquela cegueira que não nos permite ver a grandeza de Deus na vida da gente. A cegueira que não permite ver que o Senhor faz maravilhas, que o Senhor passa no nosso caminho e que nós devemos sentir que Jesus está passando para pedir a Ele o essencial. Esse jovem, ele encontrou o essencial, a vida plena e a vida cheia de sentido que só o Senhor podia dar para ele. E ele, que nunca tinha feito experiência religiosa na vida dele, hoje é um pregador, né? No Evangelho de hoje a gente vê esse processo de conversão acontecendo na vida do cego Bartimeu, né? Filho de Timeu, duplamente pobre, cego e mendigo. Naquele tempo, ser cego já era uma tragédia, né? Mendigo, então, ficava à beira do caminho, ou seja, à margem. Ele não estava no caminho, à beira, longe do caminho do Senhor. E aí ficou sabendo que passaria Jesus por aquele caminho, né? E o que mais me impressiona nesse Evangelho é que Bartimeu, que era mendigo, ele não pede a Jesus esmola. Porque se ele era mendigo, o mendigo, ele costuma pedir esmolas. Todos que passavam por ali, ele pedia esmola. Mas a Jesus, ele não pediu esmola. A Jesus, ele pediu, com a pergunta dele: o que queres que eu faça por ti? Ele poderia ter pedido uma esmola, por favor. Ele pediu: Senhor, que eu veja. Ou seja, me liberta daquilo que me faz pobre, me liberta daquilo que me deixa à margem do caminho, me liberta daquilo que não me permite ver a realidade, as maravilhas. Ele pediu o essencial, porque se ele tivesse pedido, me deu uma esmola, ele continuaria ali, naquela pobreza, marginalizado. E diz a palavra também que ele deu um pulo, tomou uma atitude pessoal, como o jovem que pulou da sua cama aos prantos e foi buscar orientação. O cego deu um pulo, coisa que certamente ele não fazia há muito tempo, era dar um pulo. E quem dá um pulo é porque está alegre, está feliz, né? Dá pulos de alegria. Deixa alguém ganhar na loteria aqui que vai sair pulando, né? Mas ele teve uma alegria muito maior. Ele encontrou Jesus e a sua atitude foi de dar um pulo e largar o manto. Sabe o que significa largar o manto? Largar o manto significa deixar a vida velha, deixar a falsa segurança para abraçar a verdade, a segurança verdadeira. Por que a falsa segurança? Porque o manto era o sinal de que ele era mendigo. Naquele tempo, quem tinha um manto estendido é porque estava pedindo esmolas e as pessoas reconheciam. Hoje coloca uma criança no braço, né? Hoje o manto é uma criança, né? Ou qualquer outra coisa. Mas o manto era aquilo que o fazia pobrezinho, aquilo que o deixava ali naquela condição. E ele achava que o manto era que dava o seu sustento, a garantia da sua vida, né? Diz que ele deixou o manto para trás. Ele foi capaz de deixar aquilo que ele pensava que era a sua segurança para seguir Jesus Cristo.
e dos irmãos e irmãs, na nossa vida, na nossa conversão, o que nós estamos pedindo a Jesus? São migalhas? Ou você já teve a coragem de pedir a Jesus o essencial? Você já teve a coragem de pedir a Jesus que você veja, que você não fique naquela vida pequena, naquela vida reduzida, que você veja muito mais, que você consiga ter uma visão muito mais abrangente, porque quando a gente tem uma visão reduzida, a gente se pega a pequenos detalhes, a pequenas brigas, a pequenas intrigas, né? A gente fica naquela nossa falsa segurança. E o que dá a falsa segurança? Comodismo. O comodismo é fruto desta falsa segurança, que nos acomoda, que nos deixa sempre à margem. Você nasceu para ser feliz, construir a felicidade e estar no caminho do Senhor, no caminho de Jesus. Você não nasceu para o comodismo, você nasceu para dar um pulo e abraçar a fé em Jesus Cristo e ver muito mais longe, para não ficar preso em pequenas coisas. Você já parou para pensar aquilo que mais te prende, aquilo que não te deixa caminhar, aquilo que vira e mexe você está perdendo tempo? Quantas noites você passa sem dormir com algumas questões que você vai perceber que não é tão essencial assim como você imagina, mas aquilo te prende, aquilo te faz perder tempo. Nós não nascemos para perder tempo, nós nascemos para seguir Jesus, né? E vislumbrar um mundo muito mais amplo, né? Vamos orar a Deus nesse momento, pedindo que a nossa cegueira seja curada por Jesus, assim como naquele jovem da história que a gente contou no início, que encontrou a felicidade e foi capaz de largar tudo para estar mais perto de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai de bondade, acolhe, Senhor, o nosso clamor desta manhã, que eu possa estar no caminho e não à margem dele, que eu possa, Senhor, deixar o manto, deixar aquelas coisas que me prendem, para viver na simplicidade do teu caminho. Vem, Senhor, caminhar comigo, vem fazer com que a palavra me transforme realmente e eu possa me libertar daquilo que me faz mendigo, que me faz cego, que me faz pobre. Eu quero ser rico diante de ti, feliz, leve, tranquilo, em paz, capaz de falar do teu amor, porque fui tocado por ele. Dai-nos, Senhor, esta graça.